Pois é, gente, eu sou Marcelo Diniz, né, Marcelo Neves Diniz, sou bibliotecário formado pela UFMA desde 2004, né, formei em 2004, e estou dentro de biblioteca, pode-se dizer que desde 2001, né, fui estagiário na UFMA, na primeira estagiário da biblioteca da Fama, do IESMA, Biblioteca Pública, Arquivo Público. E depois, como profissional, eu trabalhei no SEUMA, no museu, na biblioteca pública de novo. Fui professor freela, né, freelancer na FACAM, eu dava aula no curso dos interiores. E desde A tua, 2012... a tua câmera inverteu de novo pro teclado. Ah, tá. Agora, Djalma, Pera aí. Agora. Apareceu aqui pra mim. tá ok, né? Sim, continuando, aí eu tive essa formação como bibliotecário, né? Trabalhei em diversas bibliotecas e desde 2014 eu trabalho aqui no Tocantins, né? Na Biblioteca do Sul. E hoje a Djalma me convidou, né? Vamos participar falando de um assunto que eu adoro, que eu gosto, quem me conhece sabe, que é normalização, né? Na verdade, como utilizar a normalização para evitar plágios em trabalhos acadêmicos. E eu fiz um roteirozinho aqui, só um instante. Eu vejo assim que normalização, eu trabalho com normalização praticamente desde 2001, não, desde 99, quando entrei na UFMA, desde o segundo período lá, eu sou apaixonado por normalização. Foi algo que me inseriu assim, que eu olhei de minha cara, isso aqui foi feito para mim. Né? E contar um pouco da minha história, como eu cheguei eu queria contar um pouco como eu cheguei na biblioteconomia, né? Eu adorava, lógico, adoro livros, se bem que a biblioteca escola que eu estudava não tinha biblioteca, mas eu tinha muitos livros em casa. E uma coisa que me chamava muita atenção nos livros que eu gostava era justamente o formato físico do livro, a ficha catalográfica, a elaboração de todo esse conteúdo, né, de um livro. E então eu digo, nossa, que profissão que a gente aprende para fazer isso aqui, né, para trabalhar com livros e tal. E como eu gosto muito como eu gostava muito de livros, eu não conhecia biblioteconomia, o primeiro vestibular que eu fiz foi para letras. Aí, quando eu fiz o vestibular, recebi aquele manual do usuário, do estudante, que mostra todos os cursos. Aí, quando eu li lá a biblioteconomia, que eu li, eu digo, nossa, adorei esse curso, eu acho que é esse aqui. E hoje sou bibliotecário. Bem, então, assim, eu aproveitar e falar da live que eu assisti da Michelle. A Michelle, no minuto 36 do vídeo, falou que ela vê alguns alunos sem interesse do ensino médio, né, assim, por leitura, mas que tem aqueles que leem por obrigatoriedade, tem aqueles que se destacam na leitura. E eu me identifiquei muito com isso na época que eu era professor na FACAM, dava aula nos interiores, eu fui dar uma aula, se não me engano, em Lago da Pedra, não lembro, Bom Jardim. Eu sempre levava um CD com vários e-books para sortear para os alunos. Aí de uma turma de 35 alunos eu perguntei, quem aqui gosta de ler? Aí dos 35, uma aluna só levantou a mão. E eu digo, nossa, aí eu perguntei, qual livro você leu recentemente? Ela disse, eu terminei de ler ontem O Mundo Assombrado pelos Demônios. Eu digo, nossa, é um clássico de Carl Sagan. Então, assim, eu associo esse tipo de experiência que eu olhei da Michelle, né, no vídeo dela. Achei muito interessante. Estão me ouvindo bem, né?
Sim, então vamos ao conteúdo agora falar sobre normalização, né? Normalização acadêmica e plágio. Assim, eu estou no grupo da ABNT desde setembro de 2014, né? Mas eu tenho que explicar uma coisa. Por exemplo, eu não participo das reuniões da ABNT por um motivo. Eu não gosto de viajar. Uhum. Mas eu participo, assim, ativamente, que eu mando as minhas considerações, né, para o comitê, e essas considerações vão para a pauta, nas reuniões e tal, e eu participo dessa forma. E pelo fato de ser uma paixão que eu tenho pela normalização, eu defendo muito o uso da ABNT no Brasil, porque, lógico, existem várias outras normas que as pessoas falam, Vancouver, a APA, a norma de Chicago, que foi a norma que deu base para a ABNT. Só que assim, eu defendo o uso da ABNT porque eu vejo ela como uma norma completa. Ela é uma norma completa porque ela traz modelos de normalização da capa ao índice, enquanto as outras não, né? E eu defendo também que o bibliotecário se insira nesse serviço de normalização, principalmente nas instituições, que tomem a frente, porque não é dizer que outras pessoas não podem trabalhar, lógico, mas é uma área, pode-se dizer que é da natureza da nossa profissão, né, de biblioteconomia. Tanto que na maioria das normas, você pode ver lá aquela nota, né, que casos omissos, né, e tiver na norma, você consulta o código de catalogação vigente. E qual é o código de catalogação vigente? É o ACR, né, aqui o ACR. E só quem usa é praticamente o bibliotecário que usa o ACR. Por isso eu defendo que o bibliotecário tenha que tomar frente, principalmente nas instituições com base nos trabalhos, elaboração de manual, essas coisas. E, lógico, o Comitê 14 são, em média, 33 normas da BNT, mas tem duas que eu considero assim, mais importantes para trabalhos científicos, que são normas que evitam o plágio, né? Por isso que está inserida aí a questão de trabalho acadêmico com plágio. Que é a 10.520 e a 6023, né? Respectivamente, norma de citação e de referência. Que, ao meu ver, né, eu digo, para mim é o baião de dois, né, do trabalho científico, essas duas normas, né? Elas te dão base para tu trabalhar com as fontes corretamente. E quem é bibliotecário, trabalha com normalização, acho que aqui de repente deve ter muitos, eles já teve algum embate, né, com algum professor, ou até com aluno, com banca, alguma coisa em relação às normas da BNT. Por quê? Quando você normaliza o trabalho, aí de repente chega na banca, e a banca, não, mas eu quero de acordo com o manual da instituição. Às vezes o manual da instituição está desatualizado, às vezes o manual da instituição não é o da BNT, e o professor quer fazer da BNT e tal. E já tive diversos, eu vou dar uns exemplos aqui, né? Lógico, não citando nomes, mas já tive diversos embates, sim, com professores, com bancas, principalmente com relato de alunos, né? Eu tive alunos que me relataram que o trabalho deles voltou da banca porque a banca queria que ele justificasse as referências. Aí eu digo, nossa, mas as referências não são justificadas. A pessoa fica até espantada. Eu digo, como não? A banca mandou porque eles que tinha que justificar para ficar de acordo com a norma. Eu digo, não, mas referência não são. Ah, mas antigamente era, né? Eu digo, não, nunca foram. Nunca foram justificadas. Inclusive, eu ensino que na maioria dos meus alunos, que é a regra mais fácil da BNT, regra 6.3 da NBR 6023, né? Que mostrava que as referências são alinhadas à esquerda e tal. E também faço tive também vou dar aqui um outro exemplo de um problema que tive num trabalho que eu normalizei, que o professor voltou e pediu para rever toda a norma, aliás, pediu para rever uma citação, na verdade uma referência. Ele, consulte a norma de referência. Aí eu consultei a norma, normal, assim, tal, olhei tudo, tintim por tintim, e não vi nada de erro gritante, né, de errado e tal. Aí eu perguntei, professor, mas onde é que está o erro aqui? Ele, não, nessa citação de vídeo, você não colocou o nome do autor.
Eu digo, mas de acordo com a regra 713.1 da NBR 623, as referências de vídeo entram pelo título, não pelo autor. E eu estou dando vários exemplos já explicar o porquê. O outro exemplo também é que eu normalizei um TCC de uma pessoa da família, e o professor pediu para ela se basear pela norma ABNT 2009. Só que não existe a ABNT 2009, e em 2009 não saiu nenhuma norma da ABNT. Outro caso, de um amigo que eu normalizei o trabalho, e ele falou que o professor pediu para ele consultar a norma ABNT 2. Eu digo, gente, você sabe o que é ABNT 2? Ele não, é um modelo de teclado. É aquele que vem com Alt GR, né, que é alteração gráfica e tal. Esse é o ABNT 2. Então, por que eu trago essas questões? Por que eu bato muito na tecla? Porque se normalização é um dos critérios em trabalho científico para contar ponto para o aluno, pode reprovar, não é verdade? Então, assim, eu entendo também que tem bibliotecários que não gostam de normalização, mas eu defendo que as pessoas têm que abraçar essa causa de trabalhar com normalização, tomar frente dos trabalhos e tal. A exemplo, por exemplo, do que é a ficha catalográfica. A ficha catalográfica, eu falei assim, gente, tem bibliotecário que não gosta de fazer ficha catalográfica. Eu falei, considero uma arte, né? Eu adoro fazer ficha catalográfica. Inclusive, nos trabalhos que eu estou normalizando, eu coloco, na ficha catalográfica, eu estou colocando acima ou abaixo, aquele dizer como referenciar esse documento. Eu já boto a referência da monografia e tal. Eu acho que facilita. E assim, por gostar, voltando a falar da ficha catalográfica, que é uma que só o bibliotecário pode fazer. Entendeu? E tem muita gente que não gosta, e faz parte também da normalização dos trabalhos. Vocês sabem, né, que exigirem trabalhos acadêmicos. Eu até brinco com alguns amigos, né, que eu digo que quando eu morrer, eu quero minha lápide em forma de ficha catalográfica, né? Eu até brinco, digo, qual vai ser o dizer na lápide? Eu digo, você sabe que aqui o César Castro foi meu orientador, né? Eu digo, bota lá, aqui Jason, ex-aluno de César e tal. Ele vai me matar depois disso. E também, falando assim, questão desses erros de normalização, que ajudam a pessoa a cometer o plágio, né? Eu não levo nem muito a sério a questão de erros estéticos de monografia, de trabalhos em relação à normalização, como, por exemplo, o tamanho de fonte, tamanho de página, letra, que também é importante. Mas, para mim, deixa eu ver, erro de fonte, de tamanho de página, porque eu sei que nem todo trabalho é perfeito, né? Como diz aquele filósofo grego, né, estoico, Epíteto, né, que diz que a gente não deve se preocupar com a perfeição. Então, eu vejo assim que a normalização é importante, mas tem duas. Eu não sou tão cri-cri com normalização, não, mas tem dois erros que eu acho assim, imperdoáveis em qualquer trabalho científico. Que agora eu vou explicar o porquê do plágio, que é referência e citação. Porque se você seguir a ordem certinha de referenciar e citar um documento, você não tem como cometer plágio, né? Porque quando você cita uma referência, e de repente, até quando essa referência é atribuída a um autor que não é aquele, eu considero um plágio, né? E também porque com a facilidade que você tem hoje de encontrar vários documentos na internet, de repente você fazer um trabalho, não ter cuidado devido com citações e referências, poxa, acho que isso enfraquece muito, né, o trabalho científico. Porque eu vou dar um exemplo aqui de uma citação que eu queria pegar, que era de uma palestra que eu assisti na internet, do Briquet de Lemos, né? Todo mundo conhece. E o Briquet de Lemos falava... Ele estava lendo um trecho de um livro, e eu gostei daquele trecho e queria utilizar numa citação de um trabalho que eu estava escrevendo. Eu digo, cara, eu quero pegar essa fonte. Aí ele falou o nome do livro, né, que era Morte da Literatura, do Alvin Kerner. E o Briquet de Lemos leu na hora aquela citação e o livro estava em inglês, não tem ele em português. Ele leu em inglês e traduziu na hora. Eu digo, nossa, eu queria citar esse documento, só que eu não queria citar o vídeo
né, do Briquet de Lemos. Eu queria aquela fonte, até porque a citação que ele estava se referindo, dentro desse livro do Alvin Kerner, era do Marx Wilbitz. Marx Wilbitz. Aí, se eu fosse citar o vídeo, seria um ápode do ápode do ápode. Né? Então, eu queria a citação original. Então, eu entrei naquele site Internet Archive, né? É bem interessante, e lá tinha um livro disponível em inglês. E aí você faz o empréstimo do livro, né, de graça. Aí fica disponível para você por 14 dias. Então, eu peguei o livro, fiz o empréstimo do livro na internet, acessei e com as palavras que o Briquet de Lemos traduziu a citação, eu traduzi de volta para o inglês, dei um Ctrl F lá, encontrei a citação na página 112. Eu digo, legal, já tenho o APOD, né, já tenho o livro, a citação do Max Gilbert, Max Gilbert, que diga, dentro do livro do Alvin Kerner. Mas aí também eu consegui, recentemente, acessar a citação original do Max Gilbert numa revista de 1987, né? Eu digo, nossa, que... Então, assim, é uma prova de que a gente consegue encontrar esse material. Eu não sei se tem como vocês olharem. É esse aqui. Tem como ver, Diabo? Mostra aí. Eu tenho. Tem como ver? Eu não sei se fica muito claro e tal. Entendeu? É na Internet Archive, esse documento. Se precisar, eu tenho, eu tenho essas referências todas, né? Se alguém se interessar. Ah, certo. E... Vai passar pra gente e vamos montar as artezinhas e divulgar. Tranquilo. Eu ainda tenho que fazer as minhas. Aí... Eu não fiz. Eu não fiz. Então, é assim, é possível a gente encontrar fontes originais de documentos e eu faço... Eu vejo assim, a gente tem que trabalhar bem essas fontes originais de buscar, porque eu acho que enriquece muito qualquer trabalho científico. Eu vou trazer outros assuntos aqui. Mas também, com base nisso, eu quero fazer uma outra crítica, que é um outro embate que eu tenho com professores, até com alunos, que é quando vão elaborar trabalho científico, você pega, por exemplo, um trabalho, cara, e ele tem citação atrás de citação, atrás de citação, tem citação até na introdução, que nem é recomendado. E aí você vai lá no capítulo 2, capítulo 3, cada parágrafo é uma citação. Aí eu me pergunto, eu digo, gente, qual a sua indicação de responsabilidade desse trabalho? Você é compilador, é tradutor, é organizador, é editor? Porque autor eu acho que não é. Entendeu? Porque a citação serve para você se coloca no trabalho, escreve, e aí confirma ou nega o que você está defendendo ali com outras fontes. Então isso sei lá, me aborrece muito, né? Me deixa muito inquieto quanto a isso. Aí a pessoa chega, nossa, Marcelo, mas tu acaba de dizer que é importante ter citação. Eu digo, lógico, citação é importante. Mas tem que ser usado de forma moderada, porque você tem que só colocar no trabalho, aquele tipo de coisa. Não vamos confundir otomano com otomana, né? É possível se colocar no trabalho e defender seu ponto de vista naquele trabalho com essas fontes. Eu sempre trago uma frase, vira assim, tipo um bordão, você precisa citar e referenciar para não plagiar. Né? E uma outra crítica também que eu faço de alguns trabalhos acadêmicos. Todas essas críticas estão em forma da elaboração do trabalho, para explicar um pouco o porquê de utilizar essas regras para evitar o plágio. Tá? Aí uma outra crítica que eu faço é em relação a resumos de trabalho, porque eu vejo também que tem alunos que quando escrevem algum trabalho, eles vão fazer citação, eles fazem a citação direto do resumo. Eu digo, nossa, mas você não leu, você só leu o resumo. Né? Aí eu sempre aperto muito isso com meus alunos, principalmente. Mas também existe uma crítica em cima da construção de resumos, porque os resumos não seguem algumas notas, principalmente resumos de revista. Né? Eu olho o resumo de uma revista científica e começa lá. Esse trabalho fala sobre... Aí vem o título do trabalho, já ocupa 3 linhas. Eu digo, nossa, para mim está enchendo linguiça, porque todo mundo já sabe que este é um trabalho. Né? E existem regras para começar um resumo e tal. Então, me preocupo muito com isso. Porque trabalhar, inclusive, essas fontes
acho que elas têm que ser trabalhadas, inclusive, de forma correta, que possa trazer uma certa coerência, né, no texto, todo mundo sabe disso. É como, por exemplo, se você quisesse escrever um livro sobre harmonia e pegar umas frases lá que falam de amor. Digo, mas será que está dentro do contexto? Porque, poxa, o Mein Kampf do Hitler tem 38 vezes lá a palavra amor e não tem nada a ver com harmonia. E um outro exemplo também que eu gosto de usar para expressar isso é a famosa citação: um país se faz com homens e livros, né, do Monteiro Lobato. É muito bonito, é usado em campanhas de leitura e tal, mas depende do contexto. Se você for utilizar um trabalho científico, por exemplo, falando sobre leitura ou literatura no Brasil, tecnicamente fica fora de contexto, né? Porque essa frase abre o quarto capítulo do livro América, né, de Monteiro Lobato, de 1932 ou 29, não lembro a primeira edição, e ela se refere, na verdade, aos Estados Unidos, né, que, na verdade, é o personagem lá do livro sendo ciceroneado lá pelo Mr. Slang, fazendo uma visita ao monumento de George Washington e Abraham Lincoln, né? Aí, então ele fala: um país se faz com homens elites, referindo aos Estados Unidos. Por isso que eu acho que quando se refere um trabalho em relação ao Brasil, fica um pouco fora de contexto. Eu digo, não era bem isso que o autor queria dizer, entendeu? E aqui no meu roteiro tem um... Agora eu queria falar também de algumas frases que são atribuídas a autores que eu considero, lógico, são frases famosas, que até hoje as pessoas utilizam de forma errada, né? E talvez a mais famosa delas seja aquela que é atribuída a Voltaire, né? Eu posso não concordar com o que disseres, mas defenderia até a morte o direito de dizê-lo. Porque essa frase não é de Voltaire, é atribuída a ele, mas não é dele, é da biógrafa dele, né, a Evelyn Beatrice Hall, que escrevia sob o pseudônimo de Stephen de Tenente Rey. E esse livro original, Os Amigos de Voltaire, é de 1906, e ele está disponível na internet, e essa frase original, né, em inglês, está na página 199, eu tenho ele aqui. Nesse mesmo site, o Internet Archive, você tem acesso a esse documento. Está lá na página 199, o livro de 1906. E mesmo ela confirmando que essa frase não é de Voltaire, e sim dela, ainda hoje as pessoas utilizam como sendo de Voltaire, né? Para você ter uma ideia, em 1939 ela mandou uma carta para uma editora, uma revista americana, explicando que a frase não é de Voltaire, e sim dela, e ele publicou um artigo falando dessa carta em 1943, nessa mesma revista. O nome do artigo é Voltaire Nunca Disse Isso. E eu consegui o arquivo original também, de 1943, né, ele relatando que ele recebeu essa carta dela e tal, dizendo que a frase era dela e não de Voltaire. Mas ainda hoje se utiliza a frase como se fosse de Voltaire, né? E uma outra frase também muito famosa, que já foi atribuída a Francis Bacon, Shakespeare, é aquela: a vingança é um prato que se pode comer frio, que é do James Payn, escritor inglês. E também nesse site, Internet Archive, esse livro está lá disponível. Você pode acessar o livro. Essa citação original está em inglês na página 136, o livro de 1892. O nome do livro é O Moderno Dick Whittington. Então, assim, eu tô mostrando isso, que assim, tem como a gente conseguir fontes originais para identificar como isso enriquece um trabalho. Você tem uma fonte, a primeira publicação daquela citação na internet, né? E ainda assim as pessoas têm, eu não sei, alguma dificuldade de encontrar, de fazer busca, né, nessas fontes. E eu sempre trago esses exemplos, por exemplo, meus alunos, né? Eu até tenho uma frase bem legal que eu exponho assim no quadro, e pergunto para eles de quem é o autor dessa frase, né? Aí eu coloco a frase: a bomba não permitirá que ninguém se dê ao luxo a morrer de câncer. Aí eu coloco vários personagens, né? E dentre eles está lá o Kim Jong-un, Hitler, Oppenheimer, mas eles ficam surpresos quando descobrem que essa frase é um trecho de um poema do Carlos Drummond de Andrade, né? O poema A Bomba. E uma coisa
também uma outra frase também que eu não poderia deixar passar, que é talvez uma das frases mais famosas, então, que circulam na internet, mas elas são citadas de forma errada, que é uma frase do Paulo Freire. É fundamental diminuir a distância do que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Essa frase é famosíssima, inclusive, por conta dessa frase, provavelmente, o Paulo Freire, em 2016, foi listado como o terceiro maior acadêmico, é o terceiro maior autor mais citado, né, do Google acadêmico, perdendo só para Thomas Kuhn e Herbert Rogers. Tudo bem, agora o que é que tem de errado com esta frase? Todas essas publicações que você encontra no Google acadêmico que tem essa frase entre aspas, ela está na epígrafe. Veja bem, ela está na epígrafe, aí não tem o ano nem a página. Mas as pessoas acham que não precisa, né, ter, porque é uma epígrafe opcional e tal, mas segundo a regra 4216 da NBR 14724, a epígrafe deve ser elaborada conforme a norma 10520, que é a norma de citação. Então, deveria ter, estar entre aspas, deveria ter o ano e a página, né, ipsis literis. Aí eu comecei a fazer busca dessa frase do Paulo Freire. E encontrei em vários dos artigos que tinha na epígrafe, encontrei apenas em 2 artigos que ela estava como citação no corpo do trabalho. E em um trabalho de uma dissertação, eu tenho ela aqui, essa frase está citada, Paulo Freire, e referenciada como se estivesse no livro Pedagogia da Autonomia. Perfeito. E em outro trabalho, a mesma frase está referenciada como se estivesse no livro de Paulo Freire, Educação e Mudança. E eu digo, nossa, tá no Pedagogia da Autonomia ou tá na Educação e Mudança? Aí eu tinha os 2 livros na biblioteca, procurei, não achei, e eu digo, deve ser outra edição, vou procurar direito. Aí eu baixei os livros, quase toda a bibliografia do Paulo Freire, em PDF, e comecei a fazer busca dessa citação. E eu encontrei essa citação, ela realmente está no livro Pedagogia da Autonomia, mas onde é que está o erro? Que a frase, entre aspas, é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática, não é a frase verdadeira que está no livro. Ela deveria ser ela não deveria estar entre aspas, né? Porque ela não é ipsis literis o que está no livro. No livro está desta forma. As qualidades ou virtudes são construídas por nós no esforço que nos impomos para diminuir a distância que dizemos e o que fazemos. Este esforço, o de diminuir a distância entre o discurso e a prática, é já uma dessas virtudes indispensáveis. Ou seja, a frase é massivamente replicada nos trabalhos científicos na internet de forma errada. Porque a frase original, que é essa que eu acabei de ler, está na página 26 do livro Pedagogia da Autonomia. Aí, ou seja, aquela frase que eu vou utilizar não deveria vir entre aspas, porque ela não é ipsis literis, né? Que caracteriza entre tal e qual, né? São as aspas. Então, eu vejo assim que, lógico, a gente encontra muitos desses erros, eu acredito que é uma prática até de plágio, que tudo bem, tu citar o autor, não, tu fazer uma citação, copiar de autor e não citar, é plágio, mas tu citar errado, eu acredito que seja uma forma de plágio, né? Porque tu não está dando a devida informação de que aquela citação daquele autor e tal. E eu encontrei até um artigo do Pedro Garcia, de 2006, não é tão recente, mas estava lendo, que ele fala que no Brasil, 82,7% dos professores alegam ter se deparado com trabalhos acadêmicos que não foram feitos pelos alunos. Eu digo, nossa, gente, então, assim, o erro é realmente, o problema realmente é gritante. E eu vejo que um dos principais erros desse de citação, as pessoas pegam de trabalho, eu normalizo muito trabalho, eu vejo isso, a pessoa que pega uma citação por exemplo, de um artigo, e ela quer usar aquela citação, eu digo, beleza, só que aquela citação é a interpretação de outro autor, ela quer usar aquela citação ipsis literis, né?
Aí, ou seja, ela não usa já erra duas vezes, porque não usa o apud e ainda começa a citar o autor errado. E isso vai se replicando em diversos trabalhos na internet, que eu tenho acompanhado, que são disponíveis na internet. E a gente sabe, né, que o problema de plágio é um problema, acho que seríssimo, né? E tem vários casos famosos, inclusive acho que no Fantástico, alguns anos atrás, mostrou aquela escritora que estava acusando o padre Marcelo Rossi, né, de ter plagiado um trecho dela, um poema dela no livro Ágata, e que, na verdade, descobriram que era golpe dela e tal. E tem vários outros casos, como, por exemplo, Paul Schmidt, que são casos famosos de plágio. Tá? Paul Schmidt foi presidente da Hungria, ele escreveu a tese dele sobre história dos Jogos Olímpicos, e 20 anos depois descobriram que das 215 páginas, 180 eram copiadas de outro trabalho, né? Era plágio. Por conta disso, ele perdeu o cargo de presidente. Né? Um outro caso também famoso, da Annette Schavan, acho que era a ministra de Educação da Alemanha, também escreveu um trabalho, e 30 anos depois descobriram que esse trabalho dela era plágio. Ela perdeu o título de doutorado, e ela foi a quarta autoridade na Alemanha a perder o título por conta de plágio. E um outro também caso famoso é do Yoshiki Sasai, né, que era um cientista japonês, especialista em células-tronco, que ele escreveu um artigo para a revista Nature, né, americana, inglesa, junto com, acho que, outros pesquisadores, e, de repente, os dados foram contestados. O artigo tinha sido publicado e foi retirado, né, 6 meses depois. E aí ele ficou tão perturbado que ele ficou internado mais de mês com estresse psicológico, e quando saiu ele se matou, se enforcou no próprio ambiente de trabalho, né? Aí ele digo, a gente não aguentou a pressão. E eu associo, inclusive, esses erros, esse problema de plágio, de erro de citação, às fake news que a gente recebe, né? Por exemplo, umas semanas atrás eu recebi uma, que é famosa na internet, falando do Charles Chaplin, né, que fala lá que Charles Chaplin faleceu com 88 anos, mas deixou 4 lições, não sei o que, tem umas frases muito bonitas, né, falando sobre Deus, sobre natureza, só que o que me incomodava é que eu digo, gente, conhecendo Chaplin era ateu, né, eu não acredito que ele escreveu essas frases, e também não encontrei nenhum documento físico. Aí eu, instigado com aquilo, comecei a fazer uma busca e descobri que parte desse texto é do Ratan Tata, que é um empresário indiano, né, dono da marca Land Rover, numa palestra que ele fez em Londres, em 98. Mas esse texto já foi atribuído a Victor Hugo, Chaplin, Steve Jobs. Inclusive, eu entrei em contato com o Brian Ketchum, que é um bibliotecário lá do Missouri, Estados Unidos, um bibliotecário americano, perguntando, e ele descobriu que lá também esse texto estava rodando por lá, e disseram que era de um bilionário, Steven Golds, mas esse bilionário nem existe, né? Na verdade, era uma analogia ao Steven Jobs, né? Aí digo, ou seja, esse texto é um compilado de vários trechos copiados e que se replica por aí dizendo que é do Charles Chaplin, e não é. E às vezes a gente rebate, eu fico nos grupos, né, inclusive rebatendo, né, as pessoas, e chato que as pessoas ainda se zangam quando a gente tenta passar esse tipo de informação. Então, assim, eu vejo que esses erros, assim, eles acontecem e vira realmente uma cadeia, né, vai se replicando. Mas tem sempre como a gente identificar, né? Por exemplo, numa citação, tem sempre como você identificar a data, né? Às vezes a pessoa pega um trabalho, você diz, eu não sei qual é a data, bota lá sem data, esse dele. Não, mas sempre tem como você identificar, você olhando a regra 8613, na NBR 6023, tem vários exemplos lá de como você identificar a data de um trabalho, de um trabalho, né? Desde o ano provável, o ano do copyright, um espaço de anos, né, de 10 em 10 anos, tal, você pode utilizar esse tipo de informação na referência, que vai esperar, inclusive, com a data que vai vir na citação. E além desse exemplo da ABNT, lógico, acho que recorrendo ao código de catalogação, né, o ACR também traz
traz outros recursos. Então, assim, eu digo que o uso da BNT, ele é muito... Ele é completo, né? Que ele te dá todas as informações, esses subsídios, né, para você conseguir completar uma referência. E eu acho, inclusive, ela até mais completa que a norma americana, apesar da norma americana, a INSE americana, na regra 24.15.2.2, tem até exemplo de citação e referência de conversa telefônica. É. Aí, eu, eu vejo ela de vez em quando, eu gosto. E aqui já com quantos minutos? Quase finalizando já. Tá, e a gente já tem perguntas, comentários, muitos comentários. Tivemos Nossa, 66 espectadores simultâneos. Tu tem muitos fãs. família grande. É bom ter família grande, né? É bom, é bom. Aí eu estou quase terminando. Vou falar também sobre as pessoas devem, tudo bem, achar chato, você está procurando fontes na internet, fazer busca em bases de dados, mas como eu falei, tem como a gente encontrar esse material, porque a pesquisa realmente é um processo de lucubração, né, de você ficar a noite toda fazendo pesquisa, buscando fontes, escrevendo. Tem até uma citação da Terezinha de Ferraz, esse livro é excelente, é um livro de 1975 chamado A Informação na Área Nuclear e a Estrutura de Trabalhos Científicos, em 75, do IBBD, IBIC, da época. Né? Ela fala, o ato de ler, selecionar, anotar e arquivar referências pertinentes a documentos de interesse à pesquisa que se pretende empreender compreende uma série de procedimentos executados com a finalidade de identificar, localizar e obter determinados documentos para, com eles em mãos, referenciá-los e, em seguida, ordenar para referências de acordo com critérios especiais com objetivo explícito de posterior utilização. Ou seja, de você trabalhar essas fontes, né, e ter esse material para futuras pesquisas, né? E, inclusive, falando de futuras pesquisas, eu estou terminando de escrever um artigo justamente sobre erros de normalização, de citação em trabalhos acadêmicos, e eu faço uma analogia a esses erros, né, à teoria do caos, né, a algumas teorias do caos, né, como, por exemplo, a lei de Scoop, não sei se alguém aqui conhece, que a lei de Scoop diz o seguinte, em qualquer discussão envolvendo ciências e medicina, citando o Wally-Tu, como uma fonte credível, você perde o argumento imediatamente. Por quê? Porque esse site, o Wally-Hu, ele é famoso por propagar pseudociência, né? Pagar inverdades. Então, ele diz que, na verdade, isso é aplicado em qualquer argumento científico. Se você utilizar uma fonte que não seja fidedigna, automaticamente você perde a moral no discurso, né? Mais ou menos isso que quer dizer. Aí uma outra lei também que eu faço essa analogia, né, a citações em trabalhos, é a lei de Pumer, né? Que relata que diz que a opinião de uma pessoa pode mudar a partir do que ela lê na internet, fazendo com que a mesma chegue a opiniões sem sentido. Mas uma das melhores também, para mim, é a lei de Coleman, né? Que diz as pessoas aceitarão sua ideia muito mais facilmente se você disser a elas que quem criou foi Albert Einstein. Né? Então, assim, já finalizando, eu recomendo assim, o uso de normas, né, da ABNT por considerá-las completas, né, em relação a outras normas. E pelo fato de ser nacional, porque a gente fala tanto, não, a gente tem que consumir a cultura nacional, tem que assistir filme nacional, tem que ouvir música nacional, então por que não utilizar as normas, né, da ABNT? Porque não tem instituição que, não, a gente vai usar a norma de Vancouver. Não, tudo bem, norma de Vancouver, se você for publicar numa revista estrangeira e tal, mas eu acho que a norma da ABNT de uns anos para cá, para mim, inclusive, ficou muito mais fácil de se interpretar, né, de se utilizar. Então, assim, defendo com unhas e dentes. Pelo fato de ser completa. Quando meus alunos fazem trabalho, por exemplo, eu digo, não, gente, por favor, não peguem referências fidedignas. Por exemplo, quando vão citar alguma lei, eu sempre recomendo citar direto do Diário Oficial, né, que ele traz elementos para você preencher uma referência, porque é um periódico.
né? Agora as pessoas, não, pegar do site tal, pegar não sei o que não tem página, que às vezes o ano não bate, você não sabe se está naquele site, amanhã se aquele site vai estar disponível ainda, entendeu? Então, são recomendações que eu sempre dou. E sempre aquela dica, né? Referenciar, citar e referenciar para não plagiar. É, cansei de Jalda. Acabou, e aí? Nós temos perguntas, comentários, muitos elogios, vários. Nossa, Olha, tu foi, acho que um dos que chegaram à marca de 66 espectadores simultâneos. Parabéns. nossa, legal. A Obrigado, Regina pessoal. Veiga, deixa eu ver aqui se eu estou indo certo. Hum, Regina Veiga, não hum, podemos permitir que muitos professores se metam na nossa área, pois muitos não têm domínio e questionam o nosso serviço. verdade, É, verdade. pergunta do Eric Pires. Como ocorre o plágio indireto? Nossa, plágio indireto. Eu acho que quando você interpreta, talvez, eu não sei se a pergunta que ele quer, a resposta é realmente essa. Quando ele interpreta uma fala de um autor, mas se ele não muda a ideia do autor, ele usa a ideia do autor, né, com outras palavras. Eu acredito que seja isso, né? Ele também pergunta aqui: você tem pretensão de elaborar projeto de extensão a respeito de normalização e plágio no ensino fundamental e médio? Não, não, nunca, de repente uma ideia, né? Porque algumas pessoas, inclusive, dizem que a origem do plágio vem desde lá do ensino médio, quando a pessoa, por causa da cola, né? De colar, mas eu acho que não, porque, confessando aqui, eu sempre colei até a oitava série e não cometo plágio hoje, entendeu? Eita, eu acho que esse copia e cola é desde o ensino fundamental. Né? Pois é, mas na verdade porque a gente não Pegava, é estimulado a pesquisar assim, né? ia na biblioteca, pegava os livros, a gente copiava, às vezes aparecia a figura, conforme a figura abaixo, né? A gente Pois fazia, é, podia recortar, nem colar, ficava mesmo, assim. pelo menos na época eu escrevia, né? Hoje em dia copia e cola mesmo na cara dura. Na época eu escrevia, né? Daquele jeito, eu não sabia citar o autor, mas. Nós não aprendemos a citar, né? Pegávamos Uhum, livros didáticos e, iam fazendo os nossos trabalhos. uhum. Pergunta da Biblioteca Surda. E sobre os templates dos periódicos, já facilita a organização da normalização ou ficamos dependentes? Pois é, porque alguns periódicos já trazem os modelos de referências, né? Por exemplo, o Cielo, ele já traz aquele modelo de referência de Vancouver, APA, ABNT. Tem alguns erros, né? Mas eu utilizo muito, eu acho que facilita demais. Mesmo vindo com poucos erros, tem como utilizar. E também a questão dos autores, né? Que já vem lá o ORCAD, né? Na maioria deles, né? Já vem identificado quem é o autor. Eu acho que facilita muito. Doutor Marco Gomes pergunta aqui: o SEUMA obriga seus alunos a citar em todo o parágrafo e ninguém reclama nada porque se tornou lei lá na produção de um artigo pelo aluno. O que você acha? Pois é, eu acho que tira um pouco da originalidade do aluno, né? Dele escrever, né, o trabalho com as palavras dele e sustentar com algumas citações. Porque é errado? Não, mas assim, eu questiono qual a indicação de responsabilidade do aluno em cima de um trabalho que está todo citado, né? Digo, porque ali não tem palavras dele, então, para mim, ele é um compilador, não autor. É, não tem quase um esforço intelectual, né? Pois é, e isso realmente incentivo de algumas instituições que eu já presenciei, né? Eu, particularmente, não acho correto, né? Mas não tenho nada contra porque cada um elabora suas regras, né? É, Marco Gomes, doutor Marco Antônio Gomes pergunta de novo aqui. Por que só o bibliotecário tem esse conhecimento se todos produzem documentos? Eu acho que é porque. É, eu acho porque o curso de biblioteconomia, pelo menos em questão da normalização, o curso de biblioteconomia é o que disseca praticamente todas as normas da BNT, né? Mas assim, não é só o bibliotecário que elabora essas normas, né? Eu descobri recentemente que tem engenheiros, biólogos e tal, a maioria é bibliotecários.
Mas acho que pelo fato, pelo menos assim, na biblioteconomia, a gente começou a estudar normalização no segundo período, e daí vai até o final, até a monografia, ou até depois da monografia, né? A gente é Essa- cobrado quanto a essas regras, né? Então eu acho que é um. E detalhe, o Comitê 14, que é um comitê que elabora documentos para edição de livros, suporte para bibliotecas, ISB. Então, são 33 normas, todas ligadas a documentos, que estão intrinsecamente ligadas ao serviço de biblioteca. Sem falar também que aquela questão que eu trouxe, né, que as regras que você não encontra na ABNT, a ABNT recomenda que você utilize o código de catalogação vigente, tecnicamente, né, a Bíblia do bibliotecário, né, o ACR2 praticamente. Uhum. Ele pergunta mais uma vez: gostaria de saber se o plágio é a única forma de punição para um que promove erro de normalização. A única forma de punição, pois é, aqui no Brasil, eu sei que tem alguns casos de pessoas, de professores que estão tendo título cassado, né? Tem uns casos famosos aí, que plagiaram, dizem que plagiaram trabalhos e tal. Aí não sei se recorre a alguma outra lei, tipo lei de direitos autorais, falsidade ideológica, eu não sei, não entendo de direito. Tem de falsidade ideológica. De vez em quando eu Né? entro no Instagram mesmo, uns perfis que vendem trabalhos prontos, né? E aí eles alegam a lei de direito autoral, né? Porque eles estariam cedendo Sim, o direito deles em prol do aluno. Mas aí, voltando à lei, essa outra lei de plágio, ela realmente é que invalida todo esse serviço que eles estão vendendo. pois é. Ó, Marco pergunta novamente. Já conseguiu observar grandes professores promovendo plágio em seus artigos? O que fazer? Só ignorar? Olha, eu também vi, né? É difícil dizer, né? Não sei como recorrer para dizer para a pessoa que aquele trabalho é plágio, que ela tem. Eu já me deparei com alguns casos de trabalhos que eu estava normalizando, e a pessoa, eu estava achando estranho que todo trecho que eu colocava na internet encontrava lá bonitinho e tal. Aí eu resolvi colocar o título. E apareceu um trabalho completo, né? Não vou dizer o nome da pessoa, então. Também nem lembro o nome da pessoa, melhor dizendo. Aí eu falei com a pessoa, digo, olha, o seu trabalho, eu estou devolvendo, eu já estava normalizando quase a metade, eu devolvi. Aí ela, mas por quê? Eu digo, olha, porque o seu trabalho é plágio, esse trabalho foi publicado há 2 anos atrás. Ela, nossa, copiaram meu trabalho. Eu digo, como? Se você está fazendo hoje, ele foi publicado há 2 anos atrás. Aí ela, não, faz o seguinte, muda algumas palavras. Eu digo, não, eu não faço isso, eu só normalizo, em texto eu não mexo. Aí eu devolvi o trabalho para ela e não sei o que aconteceu daí em diante, né? Mas assim, questão de denunciar, eu acho que, em caso de revistas, eu não sei, mas em trabalho, eu sei que tem acho que tem um trabalho aí do pessoal da banca, né, que passa o trabalho no farejador e tal, para saber se aquele trabalho é plágio. Tem uns programas que não são muito bons, não, mas tem outros que encontram tudo, entendeu? Então, eu acho que, pelo menos na atividade acadêmica, a punição seria a pessoa perder, de repente, O título, a né? chance de defender aquele trabalho, né? Ou até o título, não sei. Já teve uma professora da UFPA, se não me engano, que ela tinha defendido, já tinha alguns anos, já recebia como doutora, e depois de um tempo que descobriram o plágio, ela foi processada e perdeu o título. Uma Teve que dar monografia de Brasília? o dinheiro dela. De uma Tudo isso, tese de Brasília? eu acho que foi do Pará, ela. Ah, Ela, tá. Tem uma também do Amazonas. ela teve que devolver todo o dinheiro que ganhou como doutora. Pois é. Isso é uma punição. Também Sim, tem uma sim. professora da UFMA, era do curso de História na época. Pegaram 2 artigos dela, ela era professora da UFMA e da UEMA. E não aconteceu nada com ela só foi advertida. Tá com uns aninhos aí para trás. Uhum.
Eu tive um trabalho, eu tive dois capítulos da minha monografia, né? Eu tô vendo isso ainda com a advogada, que foram copiados, né? E foram publicados no site. Só que o mais estranho é que quando tu chega no site, tu lê aquele texto, aí tu tenta copiar e diz que está protegido por direitos autorais. Né? É porque eu publiquei esse site num blog na época, e copiaram e publicaram no site, né? De trabalhos científicos e tal. Aí eu estava achando estranho, porque aquelas palavras, eu lendo aquele texto, estava muito familiar. Digo, gente, acho que quem escreveu isso aqui eu conheço. E era eu, né? Tinha sido eu. E quando eu fui na referência, aí eu tive certeza. Por quê? Todas as referências, para mim, é uma marca minha. Todas as referências que eu elaboro, eu coloco o número de ISBN e os elementos complementares, né, que não são obrigados, mas eu coloco. E lá estava com todos eles complementares, direitinho. Eu digo, gente, o trabalho é o meu. Aí quando eu bati com a minha monografia, foi dito e feito. Detalhe, o cara é professor de ética. Ética? Ah, nossa. Eu saio daqui, né? Lá. Rodrigo Paiva, que foi nosso palestrante também aqui, falou sobre repositórios institucionais para pessoas surdas, né? Essa questão da Aí eu assisti, olhei. uma excelente live. Parabéns, Marcelo. Ótima experiência compartilhada. Vejo que muitos bibliotecários perdem a oportunidade de se destacarem no mercado de normalização, pois não possuem Verdade. organizado que dê visibilidade a eles, perdendo muitas vezes espaço para profissionais de outras áreas. Recentemente, Verdade. desenvolvi um conjunto em conjunto com outra colega, uma assessoria acadêmica com site, atendimento por Skype, etc. Essa era uma demanda que tínhamos desde a graduação e os resultados são os melhores, pois ganhamos visibilidade em mais uma área que, por natureza, é do bibliotecário. Sim, sim. Pergunta da Olha, fala. Pergunta da Regina, da Gina Tavares. Com entrevistas, como entrevistas de rádio, apenas lembranças, como você acha que ele pode citar? Entrevista de rádio? É. Ah, tem um modelo na BNT para entrevista, porque porque na verdade o que vai identificar a entrada na referência, aí nesse caso em si não é o meio físico, né? A entrevista de rádio, se ela tiver gravada, aí ela entra pelo título. Entra pelo título. Então, se ela tiver publicada em algum artigo, ela pode entrar pelo entrevistado, se eu não me engano. Mas tem essa informação na norma da BNT, não lembro de cabeça, mas tem. Comentário, pergunta aqui do Janailton, nosso colaborador do perfil. Existe uma dualidade nisso tudo. Por um lado, você quer um texto mais autoral. Por outro, os seus pares, orientadores, etc., podem questionar de onde você tirou isso. Da minha cabeça é meu pensamento. Aquela questão da gente de utilizar sempre citação em todos os parágrafos. Pois a pergunta. Dá para repetir a pergunta dele? Porque eu. Existe uma dualidade nisso tudo. Por um lado, você quer um texto mais autoral. Ah, tá. Por outro, os seus pares, orientadores, etc., podem questionar de onde você tirou isso. Aí ele fala aqui, da minha cabeça é meu pensamento. Pois é. Aí, assim, é o pensamento do autor fundamentado nas citações, né? Porque eu acho um pouco incoerente você estar com um trabalho, encher um trabalho de citação. É errado? Não sei, mas é aquele tipo de coisa que eu volto. Eu discuto qual a indicação de responsabilidade que a pessoa tem em relação a esse trabalho, porque às vezes são 7 autores, 5 autores no trabalho científico, e o trabalho é citação atrás de citação. Entendeu? Então eu acho que descaracteriza um pouco a identificação, a indicação de responsabilidade de autor no trabalho. Eu acho. Ele pergunta aqui como enfrentar isso, como enfrentar essa